Eu acredito que alguns de vocês tenham visto essa imagem que ilustra o título do nossa meditação hoje à noite e pensado em coisas que estão acontecendo. Onde estão os apóstolos? Que apóstolos? Mas eu quero dizer para você que eu não vou falar sobre esses apóstolos que estão por aí hoje, se intitulando de apóstolos. Eu também não vou falar hoje sobre a teologia do apostolado. Quem são os verdadeiros apóstolos? Eles eram só aqueles da época de Jesus ou eles estão aqui hoje? Também não é esse o meu enfoque. O meu enfoque é o que é um apóstolo? Para que Jesus escolheu apóstolos? E há apóstolos, no sentido literal da palavra, que deveriam estar agindo hoje? E eu gostaria de começar passando um vídeo que certamente muitos de vocês viram, porque ele é a abertura de uma série que tem chamado muita atenção no meio cristão. E eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo de 1 minuto, é menos de 1 minuto, eu acho, que ilustra muito esse chamado para andar com Jesus e para manifestar Jesus. Vamos lá. Eu não sei o que você notou aí. A gente, se estivesse numa aula, eu ia perguntar, né? O que você observou aí nessas imagens breves? Mas me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu vi. Sempre que passa a abertura, a gente pula, né, a abertura. E eu assisti umas 10 vezes a abertura só para ver essas imagens, porque me chamavam a atenção. O peixe, na época do Novo Testamento, acabou se tornando um símbolo do cristão, porque a sigla da palavra peixe em grego tinha descrição dos atributos de Jesus. Então, a ideia é que, diante de uma correnteza que leva todos para um lado, aquele que segue a Jesus inverte isso e começa a seguir na direção contrária. Há uma conversão. Você ia junto com os outros para um rumo e, de repente, Cristo disse que era para o outro lado. E aí alguns começam a virar e seguir a Jesus, e de repente esses 1, 2 se tornam muitos. Não a maioria, e nunca vão ser a maioria, mas eles começam a remar ou a lutar, nadar contra a correnteza, contra a maioria. E isso é seguir a Jesus. Isso é andar com Jesus. Essa série é The Chosen, e eu recomendo a todos que assistam. Você vai perceber que há coisas ali que talvez você possa peneirar, tirar, mas retrata de uma forma muito rica e contextualizada para nós entendermos o que é seguir a Jesus. Depois, se você tiver alguns questionamentos, pode perguntar para a gente pode avaliar juntos. Mas tudo que você assiste hoje deve ser com senso crítico. Mas vale a pena, eu sei que vale a pena você assistir. Confesso que eu tenho que assistir essa série com um lencinho de papel do lado. Lencinho de papel não, um rolo de papel higiênico mesmo, do lado. Porque em muitos momentos a gente se emociona diante da vivacidade como são encenados alguns momentos da vida de Jesus com os seus discípulos. A série The Chosen, em inglês significa os escolhidos, ou o escolhido, você escolhe, retrata Jesus chamando os discípulos e vendo uma mudança na vida deles, uma mudança completa de direção. Um a um, Jesus chamando os seus discípulos. Eu não completei ainda, falta assistir metade da série.
Mas eu quero dizer para vocês que hoje eu não quero falar sobre os escolhidos para seguirem a Jesus, que eu creio que seja a grande maioria aqui. Mas eu quero falar de um passo além. Eu quero falar dos apóstolos. Dentre os escolhidos, Deus enviou alguns. E a ideia de apóstolo são os enviados com uma missão. Os enviados para realizar uma tarefa. Então, alguns dentre os discípulos foram selecionados para serem enviados. Aquilo que aconteceu com eles, agora eles vão proclamar para outros. Os apóstolos, portanto, são um grupo mais restrito dentre os discípulos. Nem todos os discípulos, e eu quero usar literalmente a expressão apóstolo, são enviados para representar o Mestre. E a pergunta é, onde estão esses apóstolos? Hoje, aqui. Lucas capítulo 6. Vamos abrir lá? A partir do verso 12. Lucas 6, a partir do verso 12. Eu estou lendo pela versão da NVI. Diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, usa a Tua palavra para despertar-nos do propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós aqui. Não nos deixa, Senhor, como discípulos, passar por essa vida despercebidos, especialmente despercebidos da missão que o Senhor tem para nós. Fala ao nosso coração nessa noite, Deus, e nos direciona, nos desafia, mexe conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar entendendo esse momento que a gente está vivendo dentro do livro de Lucas, dentro do Evangelho de Lucas. A gente leu aqui a partir do versículo 12. Mas se você tem acompanhado as pregações, as mensagens, dentro do Evangelho de Lucas, você viu que nas 2 últimas semanas que nós pregamos aqui, que os irmãos que tiveram aqui pregaram, eles falaram sobre mensagens de Jesus que confrontavam algumas situações da religiosidade judaica e que colocavam Jesus em oposição aos líderes religiosos da sua época. O que aconteceu, por exemplo, no final do capítulo 5, quando Jesus fala sobre jejum, eles questionam Jesus: vem cá, por que seus discípulos não jejuam como os outros jejuam? Até como os discípulos de João jejuam. E Jesus diz: não há por que jejuarem, o noivo está aqui, eu estou aqui com eles. Por que eles vão se contristar se é momento de se alegrar, de celebrar, porque eu estou aqui? Então ele confronta uma tradição judaica e uma prescrição judaica de certas celebrações em relação ao jejum. E depois ele conta uma parábola ali sobre como é que pode se colocar
remendo de pano novo em tecido velho. O que vai acontecer é um rasgo ainda maior no tecido. Não dá para tentar remendar com o novo aquilo que é velho. Há necessidade de uma roupa nova. E essa, para mim, é o grande momento em que Jesus está preparando para chamar os apóstolos. Em seguida ele vai falar, como na semana passada foi pregado aqui, sobre o sábado. E em duas oportunidades, ele se coloca em confronto com os líderes judaicos por causa do sábado. Aliás, na primeira delas foi por causa do sábado e por causa do comer sem lavar as mãos, né? Fizeram duas coisas feias, né? Até para nós hoje, né? Como é que eles comeram? O pessoal fica discutindo. Como é que eles comeram espiga, tiraram do pé e comeram? Quem está com fome é uma delícia, meu amigo. Já passou fome? Então, eles estavam passando fome, tinham caminhado, talvez sei lá quanto tempo sem comer. De repente estão num campo e não roubaram espiga, não. Era parte da cultura e da lei judaica separar uma parte da plantação para os viajantes, para as pessoas que não tinham, que precisassem. Então eles pegaram aquelas espigas legalmente e comeram sem lavar a mão. Não tinha água ali, talvez, né? Talvez se tivesse água, teriam lavado as mãos. Mas era sábado, não podia colher espiga no sábado. Tinha que passar fome. E Jesus diz, não, pode se comer. Davi fez isso no passado. E depois, logo em seguida, Jesus entra numa sinagoga, não sei se no mesmo dia, numa semana depois, um tempo depois, e cura uma pessoa que estava lá. E os fariseus dizem, não se pode curar no sábado. A lei diz não. E Jesus diz, vem aqui. E cura aquele homem. E aí, Jesus se coloca em oposição aos líderes judaicos. Sabe aquela ideia do peixinho que vira? Estava indo numa direção e de repente ele vira e diz, não, eu vou por aqui. É essa hora que Jesus está dizendo, agora é por aqui. Nós não vamos seguir a correnteza. Nós vamos na contramão. Há um novo para desfrutar. Nós precisamos romper com o passado. E é isso que eu quero falar aqui hoje para vocês. Em primeiro lugar, se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos romper com o passado. Jesus deixou claro nessas práticas que ele havia rompido com alguns valores judaicos, com alguns valores da sua cultura. Talvez para nós não faça muito sentido esse negócio de comer sem lavar as mãos, para alguns sim, né? Comer no sábado, jejum ou não jejum. Mas Jesus diz, não, nós vamos refocar essa vida. Não é mais aquela prática, nós vamos ter uma nova prática. Jesus veio redefinir alguns valores no seu reino, nos seus domínios. Alguns já o reconheciam como Messias na época. Outros desconfiavam de suas intenções. E os discípulos ainda estavam meio confusos nessa época sobre Jesus é o Messias mesmo, ele é aquele que nós estamos esperando. Nós queremos crer que sim. E de repente Jesus rompe com algumas coisas, alguns ficam felizes, outros ficam tristes, dentro do grupo de discípulos. Porque aquilo significava o ódio de muitas pessoas. Eles agora iam viver contra algumas pessoas, contra algumas realidades. E talvez contra alguns familiares. Pessoas que eles amavam. No meio de tudo isso, uma coisa eles começaram a entender. Se eles queriam seguir a Jesus, não tinha mais volta. Daí para frente, não tinha mais como voltar atrás. Quando você decide seguir a Jesus, você entende o que Jesus está fazendo, como eles entenderam naquela hora. Eles pensaram, e agora? Agora não dá mais para voltar atrás.
Pedro diz isso claramente para Jesus numa época em que muitos deixaram Jesus, em João 6, e Jesus pergunta: vocês querem ir com os outros também? E Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho mais para onde ir, Senhor. Diante de tudo que a gente viu e viveu, o meu compromisso é com o Senhor. Para onde o Senhor for, eu vou. Aquilo que o Senhor mandar, eu faço. Esse é um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Você já entendeu essas verdades na sua vida? Não dava para colocar remendo de pano novo em vestido velho. Eles tinham entendido que não dava mais para viver do jeito que eles viviam e agora tentar incluir algumas coisas que Jesus ensinava. Eles precisavam romper definitivamente com o passado para viver o novo. Eu não estou falando aqui para você romper com todas as suas práticas de vida, com todos os seus hábitos, seus costumes, mas certamente com muitos deles, que não sejam coerentes com uma vida ao lado de Jesus. E certamente isso não vai ser muito popular. Você não vai ganhar muitos aplausos por seguir a Jesus. Mas será extremamente necessário que você rompa com algumas coisas e talvez perca a aprovação de algumas pessoas para que se torne discípulo de Jesus. Quando você faz isso, você está abrindo as portas para que Jesus te chame para representá-lo. Esse é meu discípulo. Agora, você e você vão ser meus apóstolos, no sentido de representantes de Cristo para desempenharem uma missão. Onde estão os apóstolos aqui? Aqui, entre nós. Qual é a missão da tua vida? Você já tem entendido que Deus te chamou para uma missão? De representá-lo? Eu não estou falando aqui do chamado para o ministério, de tempo exclusivo, ou para o ministério, o chamado missionário, para ir para um determinado lugar, ou determinado povo. O que eu estou chamando aqui é se você já tem entendido o propósito de Deus para a sua vida, como seguidor de Jesus e agora como representante de Jesus nesse mundo. Onde estão os apóstolos? Em segundo lugar, depois de falar sobre o apóstolo precisa romper com o passado, eu quero dizer que ele precisa começar o novo, viver o novo, desfrutar do novo. Eu sei que seguir a Jesus significa negar a si mesmo, tomar a cruz, mas também significa segui-lo. Esse é o novo, andar com Ele. E quando você anda com Ele, você vai lembrar de um pouquinho das músicas que a gente cantou aqui. Quando a gente falou sobre eu sou filho de Deus, quais são os privilégios de ser filho de Deus? Fala um pouquinho aí, que estão na música. Estão cantando a música para tentar lembrar? Andar com Ele é um privilégio. É um daqueles que a gente cantou. Andar com Ele. Ser filho de Deus. Desfrutar do seu perdão, do seu amor. Saber que Ele provê aquilo que eu preciso. Esse é o novo.
Negar a si mesmo é morrer para si, para viver para o novo. Às vezes, hoje a pregação é só o novo, né? Você precisa desfrutar do amor de Deus, Deus tem bênçãos para você, tal. Mas não se fala sobre o negar, o deixar o passado, o romper com o passado. Mas essas duas coisas são essenciais. Para você viver o novo, você precisa abandonar o passado, as coisas erradas do passado, como a gente falou aqui. Aqueles que são escolhidos para representar Jesus, aqueles que são escolhidos, como diz Paulo, para serem embaixadores do reino de Deus, têm um privilégio. E Jesus, aqui no texto que a gente leu, escolheu 12, dentre os discípulos. O texto é claro aqui, né? Jesus foi para um lugar para orar. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos, e dentre os seus discípulos, ele escolheu 12. Haviam muito mais do que 12 nesse momento, seguindo a Jesus. Dentre esses, ele escolheu 12 homens, a quem designou, deu a missão de serem apóstolos, representantes dele, embaixadores do reino de Deus. Spurgeon, uma certa vez falando para um grupo de seminaristas na Inglaterra, Spurgeon vivia na Inglaterra, de séculos atrás, ele disse assim: vocês acham, como ingleses, como pessoas do Reino Unido, que é uma grande honra servir a realeza, servir a rainha. Mas eu vou dizer para vocês, é uma honra infinitamente maior servir ao Rei dos Reis. E é isso que os escolhidos para serem apóstolos fazem. São embaixadores do Rei dos Reis, embaixadores do reino de Jesus Cristo. Começar o novo. Para dar início a um novo povo, onde a identificação com Jesus faria diferença. Jesus chamou 12. E aqui vem uma menção ao povo de Israel. O povo de Israel era composto por 12 tribos. Os filhos de Israel, de Jacó. Os seus descendentes compuseram a nação de Israel. E agora, de novo, Jesus chamava 12 para iniciar um novo povo. E agora não seria um povo que teria identificação por causa de rituais, como o jejum, a guarda do sábado ou a circuncisão. Nem por causa de uma ideologia política, mas para representar os valores que Jesus havia ensinado. E dentre esses valores, aquele que ele próprio destacava era a autoridade de amar para resgatar os perdidos. A autoridade de amar para resgatar os perdidos. Esse é o coração da nossa mensagem. Amar as pessoas a ponto de comunicar a elas que o amor de Deus pode transformar suas vidas. Eram 12 homens aqui no texto. Ele descreve o nome dos 12 aí. Eu confesso que quando eu comecei a ler o texto, eu falei, eu vou falar sobre cada um deles. Suas características, o rumo que eles tomaram na vida, que a tradição conta um pouquinho, e tudo mais. Mas eu falei, não vou me perder em detalhes aqui, falar um monte de coisas. Eu quero falar sobre 12 homens de diferentes temperamentos, com interesses
às vezes conflitantes, que aprenderam a amar o Mestre acima de tudo, além de si mesmos e acima das suas próprias ambições pessoais. Quando a gente cantou aqui, que amor é esse? A gente disse, quebrou o meu coração, ou quebrou as minhas razões, quebrou aquilo que eu achava que era o certo. Seguir a Jesus vai quebrar alguns paradigmas da sua vida, alguns referenciais da sua vida, e vai te dar o novo. Foi isso que esses homens experimentaram. Encontraram algo melhor. Se você está pensando em seguir ou não a Jesus, assumir ou não um compromisso com Jesus, deixa eu lhe dizer, o que Jesus tem para lhe oferecer é infinitamente melhor do que aquilo que esse mundo tem para lhe oferecer. Porque o que Jesus tem para lhe oferecer é eterno. Aquilo que esse mundo nos oferece, na maioria das vezes, satisfaz o nosso ego. Aquilo que Jesus nos oferece faz com que a gente partilhe com os outros o amor de Deus. Volta-se para fora e não para si. Se você está pensando em si mesmo, você ainda não entendeu o que é ser discípulo de Jesus e não está preparado para ser apóstolo, para representá-lo. Mas se você já tem entendido que Jesus te chamou para que você ame o outro, para que você viva para compartilhar esse amor de Deus com os outros, é esse o caminho. Esse é o caminho para ser um dos escolhidos, para representar o reino de Deus. E sabe, você pode pensar assim, puxa, mas eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, com todas as minhas limitações, tem certeza que eu sou um desses? Bom, eu não vou citar a história da mula de Balaão agora aqui, mas eu vou citar 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. 1 Coríntios 1, 26 em diante, que diz assim, irmãos, ele está falando para o pessoal da igreja de Corinto, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. O que vocês são ao serem chamados? Ou o que vocês eram? Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E ele continua, é porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O que ele está dizendo é, talvez se vocês tivessem uma ótima formação, talvez se vocês tivessem uma posição destacada na sociedade, talvez se vocês tivessem uma vida íntegra e reta e irrepreensível, talvez Deus não chamasse vocês. Ele disse que ele chamou alguns desses, mas poucos. A grande maioria daqueles que Jesus chamou eram os João ninguém. Eram pescadores, eram trabalhadores braçais, eram pessoas desprezadas pela sociedade, eram aqueles talvez que tinham se frustrado em algumas situações, e agora Jesus o chamou para segui-lo. Por quê? E Paulo diz claramente por que ele fez isso. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que o tempo todo a gente lembre, eu estou aqui por causa dele. É por amor a ele. É pelo amor dele que eu estou aqui.
não é porque eu mereço. Ninguém merece. Se você acha que está aqui porque você merece, vá embora. Esse não é lugar para você. A igreja não é lugar para você. A igreja é para aqueles que nada são. E às vezes a gente se sente lá embaixo, e às vezes eu me sinto lá embaixo. Falei, Senhor, quem sou eu para ser representante teu? Quem sou eu para ser apóstolo nesse sentido de enviado, de representante, de embaixador teu? E aí a gente ouve a expressão, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí a gente cai de joelhos e fala, obrigado, Senhor. Não tem nada de mim nessa história. É tudo teu, para o Senhor. E é por causa do Senhor que a gente está aqui. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14, ele escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. É o mesmo texto paralelo, mas tem um detalhe aqui que me chamou muita atenção. Ele diz, escolheu 12 pessoas limitadas, cheias de defeitos, de conflitos, mas ele escolheu 12, em primeiro lugar, para estarem com ele, isto é, para aprenderem com ele, para serem transformadas por ele, para que a vida de Jesus possa passar a nossa vida. E quando eu celebro a ceia aqui, é isso que eu vejo, é a vida de Jesus em nós. É isso que importa. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Esses dois termos são paralelos para Paulo. Estar cheio do Espírito de Deus é estar cheio da palavra de Deus, dos ensinos, das verdades, dos valores de Deus. Então, quando isso toma o meu coração e a minha mente e a minha vida, então Cristo se revela em mim. E agora eu posso ser seu representante. Por isso que ele diz, designou os apóstolos para que estivessem com ele. Eles não estavam prontos. Eles não estavam preparados. Eles não tinham terminado o curso. Mas eles tinham começado o curso para serem apóstolos. Porque eles estavam com Jesus. Eles caminharam com o Mestre. Eles ouviram as mensagens do Mestre. E sabe, quando você volta para o texto lá de Lucas, e continua a leitura, você vai ver o que Jesus faz a partir de agora. Ele começa a preparar aqueles discípulos, aqueles apóstolos, para serem enviados. Os escolhidos discípulos agora são enviados, apóstolos, para representar o Mestre e o seu reino. E agora, em terceiro lugar, o que ele faz é mostrar para eles os valores do reino. Se eu falei que precisamos romper com o passado, precisamos viver o novo, agora eu quero dizer que Jesus lança as bases do novo, do reino. E é isso que a gente vê a partir do versículo 17. Não. Estou na página errada. A partir do versículo 17, isso mesmo, do capítulo 6. Lucas 6, 17. Jesus tinha escolhido os 12. Se preparou, foi orar, escolheu os 12. Entre os 12, um traidor. Será que Jesus errou? Não, ele não errou.
ele tinha planos, tinha propósitos, mas isso não é lição para hoje, vai ser mais para frente. E agora, a partir do verso 17, diz que Jesus estava no alto do monte, ele desce do monte. Verso 17, Jesus desceu com eles, os 12, e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos, e uma imensa multidão, procedente de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Ciro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Se eu for resumir essa descrição aqui em poucas palavras, eu diria que poder e compaixão representam esse momento aqui. Autoridade e amor. Jesus faz uma breve demonstração do trabalho que os apóstolos deveriam fazer a partir daí. Ele desce do monte com os 12, tem vários discípulos lá que já seguiam a Jesus, mas também tinha uma numerosa multidão. Pessoas com seus conflitos, suas lutas, suas necessidades, suas doenças, seus demônios. E agora, Jesus ensinava a eles o que eles tinham que fazer. É mais ou menos assim, vejam aí, aprendam. E aí eu acho muito interessante, na descrição do versículo 17, da multidão, ele diz que eram pessoas vindas de muitos lugares. Do sul, da Judeia, do norte, da região de Tiro e Sidom. Pessoas da capital, Jerusalém, e lá do litoral. Judeus e não judeus, Tiro e Sidom. O que nós temos aqui é uma amostra, uma pequena amostra do que seria o trabalho dos discípulos. Agora, apóstolos, para representar Jesus diante de um mundo, diante de todas as pessoas. Todo Israel e além de Israel. Os apóstolos agora deveriam se preocupar com todas as pessoas dos mais diversos lugares. Isso fica muito claro quando ele dá a grande comissão aos apóstolos. Fazer discípulos de todas as nações. Quando ele, em Atos, isso é demonstrado pelo caminhar da igreja, de serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora, a mensagem que Jesus quer que os apóstolos transmitam vai muito além das palavras. Tem atitudes junto. E eu quero que você entenda isso. Pregar o evangelho não é decorar 5 versículos e falar para as pessoas que Deus as ama, que elas são pecadoras, que Jesus morreu por elas, se elas crerem, elas serão salvas e que elas têm uma nova vida. Sabe, quando a gente fala isso, soa como algo frio, algo que não empolga ninguém. Mas quando você diz que há um Deus que pensou nelas desde os tempos eternos, mesmo que elas fossem desobedientes e rebeldes a Deus, ainda assim Ele mandou o Filho dele para morrer pelos seus pecados. E por isso que eu estou aqui falando para você agora, porque Deus me mandou aqui, porque Deus ama você. Sabe quando a gente chega lá em Gurjão e diz isso para alguém?
Eu me arrepio, não são os outros. Eu me arrepio. Eu estou representando Jesus aqui. Eu preciso amar essas pessoas. Mais do que falar para elas. Eu preciso amá-las. Eu preciso que elas percebam que Deus as ama. Se for necessário abrir mão de alguma coisa, se for necessário suprir uma necessidade, a gente precisa fazer. Olha o que Jesus faz aqui com essa multidão. Eu não estou falando de ficar fazendo assistencialismo, né? Vamos dar uma cesta básica para suprir lá. Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre se importar com aquelas pessoas. Talvez a cesta ajude uma vez ou outra. Mas se elas perceberem que há um Deus nos céus, o Todo-Poderoso, que se importa com elas e que as ama, isso vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. O que Jesus faz aqui é demonstrar amor e compaixão para com aquela multidão. E ele faz isso com autoridade, com poder. Ele cuida da necessidade imediata, cura e libertação, para ensinar os valores do reino, que serão suas próximas mensagens aqui. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que a gente tem talvez o maior, o mais elaborado sermão de Jesus, que está mais descrito lá em Mateus do que aqui. Talvez aqui são trechos de um sermão. Ou talvez em Mateus são um agrupamento desses sermões que Jesus pregou. É interessante que o sermão de Mateus é chamado de Sermão do Monte. E esse aqui diz que Jesus desceu e parou num lugar plano. Então não era a mesma multidão. Mas são as mesmas verdades que estão sendo pregadas. As mesmas verdades que descrevem os valores do reino de Deus, para que aquelas pessoas voltem a ter esperança. Sabe, minha gente, curar alguém ou libertar alguém, e a gente sabe isso pelas experiências de Jesus com o povo, não resolvia os problemas. Mas ouvir as palavras de Jesus e encher o coração de esperança e de fé, isso mudava a vida das pessoas. Isso transformava a história daquelas pessoas e de muitas outras. Como apóstolos que somos, ou que deveríamos ser, no sentido de sermos enviados a este mundo com uma missão, precisamos aprender a exercer amor e misericórdia, curando e libertando pessoas de suas dores e prisões, ajudando-as a viver o novo, romper com o passado, para começar o novo, a fim de desfrutar as bases do reino, amor e compaixão. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Aqui no Cruzeiro. Porque nós cremos que as pessoas precisam romper com o passado, viver o novo e desfrutar do amor e do poder de Cristo. É por isso que a gente está lá em Catolé do Zé Ferreira. É por isso que a gente está lá em Santo André. É por isso que a gente está lá em Gurjão. É por isso que nós ajudamos missionários entre indígenas, entre ribeirinhos, entre comunidades africanas, entre irmãos que sofrem em países onde o Evangelho não pode ser pregado. É por isso que nós estamos lá. Para que as pessoas rompam com o passado, vivam o novo e desfrutem do amor e da compaixão de Jesus, que tem o poder de mudar suas vidas e suas realidades.
É por isso que nós nos envolvemos com um pedacinho do céu. Para quem sabe, para quem não sabe, pedacinho do céu é uma casa de apoio para pessoas de rua, em situação de risco, com álcool e bebida e drogas e coisas desse tipo. Nós estamos lá para que essas pessoas rompam com o seu passado, vivam o novo e desfrutem da misericórdia e do amor de Deus. Por falar nisso, o pedacinho do céu está sofrendo algumas acusações ou alguns processos e corre o risco de ser fechado. Porque eles não apresentam todas as condições ideais para desenvolver esse trabalho de apoio a essas pessoas de rua. E se você quiser ajudar, nos ajude. Não sei o que eu posso fazer, mas fala aí, eu quero ajudar de alguma forma. Se você não pode fazer mais nada além de orar, por favor, ore. Ore para que Deus tenha misericórdia e preserve aquela casa. Lá tem algumas pessoas que moram há mais de 5 anos lá e que não tem mais parentes, não tem mais amigos, não tem mais ninguém. Eles dependem daquilo. Orem conosco para que Deus faça milagres. Orem conosco para que o poder de Deus se manifeste nessa hora. Para que haja transformação de toda essa situação, a fim de que eles possam continuar a desenvolver esse trabalho de amor e misericórdia ali. Onde estão os apóstolos? Foi a pergunta que nós fizemos no começo. É evidente que eu não estou me referindo àquele grupo de discípulos que Jesus escolheu, dos 12. Eu me chamo aqueles que foram chamados, eu me refiro àqueles que foram chamados para seguir a Jesus hoje, que têm entendido que temos uma missão a cumprir. Resgatar um mundo perdido, na autoridade, no amor e na misericórdia de Jesus. Seja entre os seus parentes, seja na sua comunidade, seja fora dela, em outras comunidades ou em outros lugares em que Deus pode nos levar. Você é um dos candidatos a ser apóstolo, no sentido de representar Jesus e cumprir a sua missão? Curve a sua cabeça agora para orar. E responda a você diante de Deus. Será que o seu nome estaria nessa lista aí? Dentre os 12? Como representante do reino de Deus para manifestar seu amor e graça àqueles que precisam? Senhor, Tu que conheces cada coração, cada vida, cada história. Na verdade, o Senhor que tem muitas vezes direcionado essas vidas. Ajuda-nos e ajuda os meus irmãos, Senhor, a entenderem que há um propósito maior do Senhor ao nos chamar. Não foi só para nos levar para o céu. Não foi só para nos livrar do pecado, mas é para que sejamos representantes Teus. É para que sejamos embaixadores do reino de Deus nesse mundo. Ensina-nos, Senhor, a cumprir a nossa missão, a entender a nossa missão, a nos dispor a fazer a Tua vontade. Seja aqui perto com os de casa,
seja lá longe, em outro lugar, mas seja onde for, Senhor, mais uma vez, coloca o nosso nome na tua lista, de 12, de 1000, de milhões, eu não sei, mas queremos, Deus, nadar contra a correnteza, para representar o Senhor, para que esse mundo possa ter esperança de mudança. Ensina-nos a viver as verdades do teu reino. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.